Essas são as 10 grandes religiões do mundo além do cristianismo. E ainda tem muitos milhares de seitas e heresias. É aqui que você percebe a raiz do problema. Quem ver essas religiões e essas seitas promovendo a espiritualidade, jamais pensaria que elas seriam capazes de ensinar a mentira e enganar várias pessoas para conseguir o seu bem-estar espiritual consigo mesmo e com o ser superior de acordo com suas crenças. Não dá para negar que as religiões e as seitas prometem uma vida incrível, só não é do jeito que você imagina. Então chegou a hora de desmascarar as maiores mentiras das heresias de todos os tempos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16 e 25. Antes de revelar a verdade, preciso revelar o significado do que é seita e do que é heresia. Uma seita consiste num grupo de pessoas que surgem em oposição às ideias e às práticas religiosas dominantes. Já a heresia indica a doutrina contrária ao que foi definido. Definido de uma maneira básica o que é seita e heresia, por volta de 2000 anos atrás, onde tudo começou a dar clareza, quando Jesus Cristo se apresentou e trouxe os seus ensinamentos prometendo mudar a vida das pessoas, trazendo a verdade, libertação e a vida eterna. A mensagem do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus foi introduzido por Deus para que eu e você tivéssemos a oportunidade de descobrir a verdade que em nenhuma outra religião ou seita se pode encontrar, a qual foi perdido ao longo do tempo pela própria imaginação do ser humano. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não estiver preparado para ter suas crenças questionadas, é melhor parar por aqui, mas se você quiser saber a profundidade e entender sobre os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, eu te garanto que a verdade vai doer, mas essa verdade irá te libertar. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho escrito por Mateus é incrivelmente inspirador. No capítulo 7, versículos 28 e 29 está escrito: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus respondeu e disse-lhe: E a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Não podemos negar que existe 3 tipos de doutrina. Ela pode ser divina, humana e demoníaca. Se você já leu a Bíblia sobre a doutrina de demônio, sabe que é isso aqui que está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrina divina é a bíblica, a humana e a de demônios são heréticas e que levam o homem à condenação e à perdição. Veja bem, o plano de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Podemos pagar muito caro pela ignorância espiritual. As doutrinas bíblicas são os fundamentos da nossa fé. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, uma das atividades prediletas do diabo é subtrair a palavra de Deus, ou seja, é disseminar as falsas doutrinas. O diabo é o autor e inspirador de todo ensino falso e a arma contra o erro e a mentira é a palavra de Deus. Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. A Bíblia é a única regra de fé e prática. De acordo com a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e versículo 1 e 2 está escrito: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. As seitas distorcem as verdades fundamentais sobre Cristo reveladas na Bíblia. Talvez você, se deparando com essas informações, você diga: e daí? A religião que eu faço parte é muito valiosa ou valiosa para mim e eu tenho aplicado os ensinamentos e sou grato por tudo, porque eu deveria me importar com o que está escrito na Bíblia Sagrada. É aí que as coisas começam a entrar na parte mais delicada do problema. Você precisa atentar no que está escrito em 1 Timóteo 4:16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
de acordo com a segunda carta aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De maneira sutil o diabo faz com que você não consiga mais identificar o que é mentira e o que é verdade. É nesse ponto que uma ideia aparentemente inofensiva começa a se tornar um problema, porque você percebe que a pessoa tem o dever de saber discernir a doutrina que Cristo trouxe da doutrina herética, e o resultado disso é pior do que você pode imaginar. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Existe um problema fundamental com as seitas, é que com suas supostas revelações de seus fundadores e líderes, acabam mutilando as doutrinas fundamentais da Bíblia e rejeitam o cristianismo histórico. Certas seitas e religiões colocam outros livros e líderes humanos como tendo a mesma autoridade da Bíblia ou acima dela. Veja bem, a Bíblia é a única autoridade em matéria de fé, de doutrina e conduta, ela está acima de todos os credos e da tradição humana. Todo movimento religioso que rejeita os ensinamentos da Bíblia Sagrada é seita e inimiga do cristianismo bíblico e histórico. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se você tem interesse de receber os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado do próximo conteúdo. Por hoje é só, um grande abraço e fique com Deus.